Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus, nesse horário, às 5h24 desta manhã, neste dia 15 de dezembro de 2021. Eu sou a irmã Del Matos, estamos aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. Quero convidar você a fazer parte desta oração. Todos os dias nós estamos aqui intercedendo a Deus. Vamos junto buscar a presença do Senhor. Vai lá no nosso canal e deixe seus pedidos de orações. E se gostar, se inscreva e deixe o seu like. Certa feita, Paulo estava sendo perseguido e ele foi preso. Então, os irmãos pegaram Paulo, os irmãos em Cristo pegaram Paulo e desceram pelo cesto, para que assim ele não viesse a ser morto. E Paulo, quando ele chegou em uma determinada cidade, os irmãos em Cristo, eles temiam Paulo, porque sabia qual era a fama de Paulo. Paulo perseguia os cristãos, Paulo matava os cristãos. Ele cheirava ameaça de morte. Ele vivia só para perseguir os cristãos. Certa feita ele teve um encontro com Deus no caminho e quando ele viu ao Senhor Jesus, aquela luz resplandecente, ele caiu do cavalo. Quando Paulo caiu do cavalo, quando ele se levantou, ele já estava cego. E ele disse, Jesus falou para ele, Paulo, Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Paulo, ele vivia perseguindo os cristãos e Jesus apareceu para ele e disse, por que tu me persegues? E às vezes, quando tem naquela passagem lá que ele disse, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive preso e não me visitaste. E eles perguntaram, quando foi que nós vimos isso, Senhor? E ele falou, quando fizer para um dos meus pequenininhos, está fazendo para mim. Aí você vê aqui os versículos se encontrando. Porque Paulo, ele não conhecia Jesus. Ele não estava perseguindo a Jesus fisicamente, mas espiritualmente ele estava perseguindo aos cristãos, que ele perseguia e matava. Mas ali, quando ele fazia aquilo com os filhos de Deus, ele estava fazendo com o próprio Deus. E eu quero chamar a sua atenção para que hoje você venha atentar para isso. Que muitas das vezes você faz algo de ruim para uma pessoa e você, lá na frente, você quer se ajoelhar, você quer falar com Deus, mas você não se lembra da morte que você fez, da matança que você está fazendo com os pequeninos do Senhor. E às vezes você ora, ora, ora e ele não responde a tua oração. Porque você nem pede perdão, você nem se arrepende daquilo que você está fazendo. Você ataca a Jesus Cristo, atacando um servo do Senhor. E nós devemos ter cuidado, atentar para essas coisas, porque às vezes você está achando que aquela pessoa ela não é nada, ela não é ninguém, mas ali você está matando o próprio Deus que está dentro daquela pessoa. Você está tentando matar o próprio Deus que está ali naquela pessoa. Você está destruindo a obra de Deus. Você está destruindo o templo do Senhor. Às vezes você se preocupa tanto com a sua igreja. Você se preocupa tanto em ajudar o templo. Aquela casa que é feita de bloco, que é feita de madeira. Muitas das vezes, as cadeiras caras, som muito caro, microfone. Você tem o maior zelo pelaquela casa. Você tem o cuidado de aquela casa. Porque ali você diz, ali é a casa do meu Senhor. E eu faço parte desta casa, da casa do meu Senhor. Mas você, às vezes, você não tem cuidado com o ser humano. Você não tem cuidado com o templo do Espírito Santo. Às vezes você está se preocupando com a casa, mas você não está se preocupando com o templo. Porque ele diz que nós seríamos a habitação dele. Porque Deus ele não habita em templo feito construção do homem. Ele habita dentro de nós. E quando você está atacando, você está atacando uma pessoa, você está matando, você está destruindo os sonhos daquela pessoa, os sonhos que Deus colocou dentro daquela pessoa. Então você está atingindo o próprio Deus.
nós venhamos hoje ter o discernimento desta palavra. Nós devemos ter o discernimento, porque se nós pedirmos a Deus o discernimento das palavras dele, ele vai falar conosco, assim como ele está falando comigo nesta manhã. Ele também pode falar com você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas almas. Que nós venhamos ter zelo pelo nosso corpo. Nós venhamos também ter zelo pelo corpo de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo, não a igreja. A igreja do Senhor ela vai ser arrebatada. Mas o templo ela vai ficar aqui. Você que se preocupa tanto com o templo daqui da terra, pode ficar com ela. Porque a igreja ela vai ser arrebatada. Às vezes você se preocupa tanto. Você se preocupa em fazer uma roupa nova, comprar um sapato novo, arrumar seus cabelos para ir para aquele templo. Mas você não cuida nem do seu templo e nem do templo das outras pessoas, que é os nossos corpos. Você tem um cuidado de falar tão baixinho ali naquela casa. Você tem um cuidado ali de se ajoelhar e clamar a Deus ali. E o seu som muitas das vezes é vazio. O seu grito é vazio. Porque ele diz na palavra dele: pede e não recebe, porque pede mal. Mas nós temos que ter a certeza que ele nos responderá no dia certo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar, assim como falou Jó. Ele vai se levantar e essa vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Assim como Paulo, ele se converteu aquele dia lá em Damasceno. E ele foi tão perseguido que foi preciso descer com um cesto, dentro de um cesto, para que ele não viesse ser morto. Assim também como Bernabé, que antes ele era tão duvidoso, ele não acreditou que Jesus tinha se ressuscitado. Mas ele passou a ter uma confiança total, que ele confiou que Paulo verdadeiramente era o Filho de Deus, que Paulo verdadeiramente tinha se convertido ao Senhor, que Paulo realmente estava pregando a verdade. E Barnabé começou a andar com Paulo e falar o que Paulo estava fazendo nas outras cidades, para aqueles irmãos não temer a Paulo, que Paulo agora era verdadeiramente um filho de Jesus, era um seguidor de Cristo e era um pregador da palavra. Que assim nós venhamos se integrar para Cristo e parar de estar destruindo o nosso templo, o templo do Senhor, o nosso corpo que é o templo do Senhor, e parar de estar destruindo também os nossos irmãos. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida com essa palavra. Assim como ela falou comigo, ela também vai falar com você. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Senhor. Oremos. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, por nosso cada dia, não nos deixe cair em tentação. Mas livra do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. O Senhor diz, Jesus, na tua palavra, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, Pai. O Senhor nos promete guardar, meu Pai, no esconderijo do Altíssimo, porque nós, meu Pai, estamos te servindo. O Senhor guarda aqueles que te seguem e que te servem. Em nome de Jesus, meu Pai, esse dia de hoje venha ser uma benção para nós e para a nossa família. E para todos, meu Pai, que é inscrito nesse canal. E esses que repassam, que conseguem, meu Pai, escrever pessoas no nosso canal. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigada, meu Senhor. Que as portas hoje venham se abrir em todos os sentidos para nós. Toma nossa vida nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor.